A paz do Senhor, meus irmãos! Antes de iniciar o comentário dessa lição, eu quero dizer que eu estou deixando um vídeo aqui explicando os motivos, as causas, o que aconteceu por eu não ter mais postado vídeo nos últimos meses, amém? Então este vídeo eu quero deixar exclusivamente para o comentário dessa lição, ok? Então vamos lá. A lição número 1 da revista Conectar, terceiro trimestre de 2022, trata do Espírito Santo e o título dessa lição é Conhecendo o Espírito Santo. E como que nós vamos conhecer o Espírito Santo? Mediante o estudo. Um primeiro momento é mediante o estudo. E para isso, nós recorremos à teologia sistemática, que tem uma área exclusiva para tratar sobre o Espírito Santo, chamada pneumatologia. A pneumatologia faz parte da teologia sistemática, e aí eu indico, estou deixando aqui na descrição, a teologia sistemática pentecostal, que está dentro da nossa doutrina, que tem todos os assuntos referentes à teologia dentro daquilo que nós pensamos, interpretamos e entendemos. E essa doutrina é muito bem trabalhada dentro da teologia pentecostal, ok? Dentro da teologia sistemática pentecostal, a pneumatologia é tratada com muitos detalhes, com assuntos que vão mais profundo dentro dessa temática, ok? Então, o primeiro momento é conhecer o que é a pneumatologia. E a pneumatologia é a doutrina do Espírito Santo, que vem lá do grego, né? A união de duas palavras, né? Primeiro, né? O pneu, que é o respirar, o soprar, né? O inspirar. Então, essa palavra vai ser sempre levada ao entendimento que é o Espírito Santo, ok? Juntos, né? Pneuma mais ologia, ou seja, o estudo da doutrina, nós temos a doutrina, o estudo do Espírito Santo. Então, o primeiro instante é saber que conhecer o Espírito Santo faz parte de uma área do estudo chamada pneumatologia, ok? Que vai trabalhar de uma forma mais ampla, com mais detalhes sobre o Espírito Santo, ok? Sabendo disso, nós temos que compreender que na pneumatologia nós não vamos trabalhar ou conhecer o Espírito Santo apenas no Novo Testamento, mas ele vai conhecer o Espírito Santo no todo da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele é conhecido, ou definido, ou nomeado com a palavra Ruach. Ruach é a palavra que é referida no Antigo Testamento ao Espírito Santo. E eu deixo o código Strong, aí o H de hebraico, 7307, que é o código lá no dicionário Strong para a palavra Espírito Santo, né? Ruach, ok? Esse é o primeiro ponto. Então, nós temos a pneumatologia, que trabalha sobre o assunto do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e trabalha com muitos detalhes. E agora, eu preciso compreender uma área dentro da pneumatologia chamada paracletologia. Inclusive, a paracletologia é um assunto dentro daquele módulo do curso básico de teologia das Assembleias de Deus de Madureira, Paulo Leivas Macalão, ou seja, é uma área que trabalha exatamente sobre esse paracleto. O que é o paracleto? O que é o estudo do paracleto? A palavra paracleto é uma palavra que também vem lá do grego e ela significa o advogado que está junto, mas ela é muito mais aceita para nós como o consolador, aquele que está próximo de nós, aquele que está junto. Então, é dentro da teologia sistemática, e aí entra na área pneumatologia, nós temos um campo chamado paracletologia. Esse campo vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar sobre o Espírito Santo dentro da igreja, da história da igreja, dos atos desse Espírito Santo. O que esse Espírito Santo fez na igreja? O que ele tem feito? Qual é a sua ação? Então, dentro dessa grande área de conhecimento, nós temos a paracletologia, ok? E aí eu fiz esse retângulo simbolizando que
A pneumatologia é uma área, é toda essa área. E aí eu tenho um campo dentro da pneumatologia chamado paracletologia, que é onde eu vou estudar quem? Os atos do Espírito Santo na igreja e também no Novo Testamento, ou seja, é mais restrito, né? Não é tão amplo como a pneumatologia, mas é uma área, ok? Assim como tem outras áreas, né? Como a deidade, né? A personalidade, como o poder do Espírito Santo, ou seja, a teologia sistemática ela divide muito bem isso, e dentro da pneumatologia isso está muito bem trabalhado, né, com mais detalhe, muito bem, uma coisa de cada vez, para que não possa haver nenhum tipo de confusão, e até mesmo facilita para nós estudarmos, ok? Então nós já sabemos que a pneumatologia é o todo, né, da área de conhecimento, e dentro desse todo nós temos um campo, né? Ou vários campos, mas nós vamos falar mais especificamente do campo da paracletologia, que é o estudo do Espírito Santo agindo na igreja, agindo no Novo Testamento. Amém? Sabendo disso, nós vamos para o tópico 1. Quem é o Espírito Santo? E para isso, nós precisamos primeiro saber quem são ou que pensam aqueles que atacam a pessoa do Espírito Santo. E aí nós temos os unicistas, né? Unicistas, eles acreditam que há um Deus como uma única pessoa, ou seja, eles refutam, eles não aceitam a Trindade, não compreendem a Trindade, ok? Então nós temos unicistas. Esses unicistas, nós podemos citar os judeus, os próprios judeus são unicistas, né? Nós podemos também colocar dentro desse bojo, né, os testemunhos de Jeová, dentre outras segmentos religiosos, seitas, né, que não aceita a figura do Espírito Santo como uma pessoa, ok? Então nós temos os unicistas, de único, né? Não aceita que tenha uma outra pessoa dentro da divindade a qual nós cremos, ok? E aí nós temos também as interpretações dos testemunhos de Jeová, mais especificamente daquilo que rege eles, que é a Sociedade Torre de Vigia, que eles interpretam que o Espírito Santo é apenas uma força de Jeová, é uma força, é uma energia agindo na terra. O Espírito Santo não é uma energia, ele é uma pessoa, ele é Deus, ok? Então, isso nós refutamos, porque a palavra de Deus não nos traz essa definição, certo? E aí nós temos outros que têm um conceito contrário ao Espírito Santo, que são chamados de modalistas. Esses modalistas, eles acreditam que o protagonismo, né, a tudo aquilo que nós vemos na palavra de Deus, se refere a uma única pessoa que age de modos diferentes ao longo da história, né? Por exemplo, eles compreendem que lá no Antigo Testamento, esse Deus ele se apresenta como Yahvé, mas lá no Novo Testamento se apresenta como Jesus. E aí, na era da igreja, se apresenta como o Espírito Santo. Estes são os modalistas, acreditam que uma única pessoa age de modos diferentes ao longo da história. Um dos segmentos religiosos que acreditam nisso é o Voz da Verdade, né, que nós cantamos, né, pelo menos quando eu falo nós, a igreja, né, canta suas músicas, eles são considerados modalistas, né? Também estão dentro dessa linha unicista, né? Não creem na Trindade. Inclusive, algum tempo atrás, alguns ministérios dentro das Assembleias de Deus proibiram, né, que cantasse suas músicas. Então, a Voz da Verdade segue essa linha modalista, né? Não acredita na Trindade, né? E essa linha também é unicista, ok? Só a título de conhecimento dos irmãos. Então, essas pessoas são contrárias, né, ao que a palavra de Deus coloca, que nós temos uma triunidade, né? Nós temos 3 pessoas dentro de uma divindade agindo. E aí nós vamos ver melhor isso ao longo da nossa lição. O ponto importante que eu quero trazer para os irmãos é que existe essa palavra allos, né, do grego 243 lá no dicionário Strong, que significa outro diferente. Por que eu estou trazendo essa palavra para os irmãos?
Porque lá em João 14, 16 e o 17, o Senhor Jesus fala assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então eu quero que os irmãos se atentem para, dentro deste versículo, a palavra outro. Essa palavra no grego é exatamente o que eu acabei de falar, é o allos. Allos significa diferente, outro, diferente, não é o mesmo. Então, os modalistas que acreditam que é a mesma pessoa agindo de um modo diferente, e já ficam, a sua doutrina, a sua área já cai aqui, porque a palavra no original grego da palavra de Deus é outro, allos, outro, é um diferente, ok? Não é a mesma pessoa. Seguindo adiante, quem é o Espírito Santo? Essa é a pergunta. Para o crente e a igreja, a doutrina do Espírito Santo é altamente prioritária e indispensável, uma vez que o próprio título Espírito Santo denota. E aí eu trago essa definição da teologia pentecostal, né, nas páginas 173 e a página 174. E aí, o que denota? Né? Denota regeneração, né? Aquele que trabalha, esse Espírito Santo, ele trabalha na vida do homem, lá dentro, né? Regenerando, modificando, transformando. Ele trabalha na recriação de um novo homem, ele trabalha na vivificação. Agora esse homem tem um espírito mais voltado a Deus, vivo, né? Aceso a Deus. Ele é dinâmico, o Espírito Santo, quando ele age nas suas ações. Quando nós estudamos, nós vemos que não há uma coisa parada com o Espírito Santo. Há movimento, há uma ação. Esse Espírito Santo, ele é dinâmico, ele não é estático, né? Acontece mudanças. E a espiritualidade, né? O homem comum, a partir do momento que tem o Espírito Santo, ele passa a ter um sentimento para com Deus mais vivo, ele passa a conhecer, a amar, ele passa a temer mais o Senhor, ok? Então, esse Espírito Santo é uma pessoa que tem todas essas características, e nós vamos ver isso ao longo desta lição. O tópico 1.1 diz o seguinte: o Espírito Santo nas Escrituras. Bom, o Espírito Santo nas Escrituras, ele surge não somente no Novo Testamento, como alguns pensam. Ele está em toda a Escritura. E aí eu não consigo colocar aqui, meus irmãos, todas as referências que envolvem o Espírito Santo. Até o livro de Zacarias não tem como, né? Não tem como. Malaquias não fala, mas nós temos até Zacarias falando sobre o Espírito Santo. Nesses livros do Antigo Testamento está repleto do Ruach, o Espírito Santo agindo. E aí eu trago aqui o Gênesis 1:2, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito é o Ruach mesmo, tá? O Espírito Santo, tá? Lá no original. Lá em 6:3 de Gênesis também diz: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Ou seja, esse Espírito Santo está nas Escrituras desde a Gênesis, desde o início, né? Lá em Êxodo 35:31 nós vemos o Espírito Santo, o Ruach, né? Enchendo quem? Enche aqueles membros do concílio de Moisés, né, que administram o povo, que rege o povo, né, e o Espírito desce sobre eles e eles começam a profetizar. Então, esse Espírito Santo, o Ruach, está presente também no Antigo Testamento. O Êxodo 35:31, e encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Ou seja, nós vemos o Espírito Santo em Gênesis 1:2 na criação, nós vemos o Espírito Santo enchendo alguém para profetizar, pessoas para profetizar. Em Êxodo 35:31 nós vemos o Espírito Santo dando inteligência, habilidade, né, capacitando para que os artífices possam fazer o tabernáculo ali no deserto. Então nós vemos o Espírito Santo como uma figura capacitadora, lá em Números 11:25,
e tirou o espírito que estava sobre ele e pôs sobre as 70 autoridades. Ou seja, nós temos também o Espírito Santo mais uma vez enchendo pessoas, né, para trabalhar, capacitando pessoas para trabalhar em sua obra. Nós ainda dentro do tópico 1.1, nós precisamos compreender que o Espírito Santo no Novo, como já foi falado, ele é chamado de pneuma, ok? O Espírito de Deus. Atos 1:8 é muito interessante, porque diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo, o pneuma, descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É importante aqui saber que esse Espírito Santo é o que move, é uma parte executora que tirou a igreja da sua vida retraída, escondida, e colocou a igreja na história, ok? Então o Espírito Santo colocou a igreja na história, foi como uma bomba, né, atômica que entrou ali, ó, caiu ali em Jerusalém e se espalhou. E aí nós podemos ver as dimensões geográficas, né? Que ela começa ali, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, e chegou até nós. Não somente uma expansão geográfica, mas também geográfica e temporal, porque ao longo da história da igreja, nós passamos por séculos e mais séculos, né? Quase 2000 anos já estamos aí, com o Espírito Santo agindo na história da igreja. Amém? E aqui, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: na teologia, nós temos que ter uma ciência que, quando falamos do Espírito Santo, especialmente no Novo Testamento, as Escrituras trazem que Lucas trabalha o Espírito Santo de uma forma e Paulo trabalha de outra forma. Não que eles se confrontam, são antagônicos, não. É porque esse Espírito Santo, ele é pleno, então há muito do que se falar dele. Lucas, por exemplo, trabalha o Espírito Santo sob uma ótica dinâmica de ações, de poder. Nós vemos os Atos dos Apóstolos, que também o livro dos Atos é conhecido também como Atos do Espírito Santo, ok? As ações do Espírito Santo na igreja. Lucas enfatiza isso, o poder, enfatiza como que esse Espírito Santo age dentro da igreja. Já a teologia paulina é diferente da teologia lucana, fala do mesmo Espírito, porém, Paulo vai trabalhar o Espírito Santo na dinâmica da salvação. O que esse Espírito Santo faz com o homem? Então, Lucas trabalha na coletividade, na igreja, o poder do Espírito Santo na igreja. Já Paulo trabalha o Espírito Santo na questão da salvação, da regeneração, da santificação, né, individual do homem. Esse Espírito Santo agindo na vida de cada ser humano, de cada membro da igreja, mas também que serve para os ímpios, né, que vem uma ideia da missão, do missionário Paulo agindo com o Espírito Santo, mediante o Espírito Santo. O tópico 1.2 vai dizer o seguinte: o Espírito Santo é dotado de qualidade, ou seja, há atributos desse Espírito Santo. E há 3 atributos que revelam uma personalidade, né? A primeira é que esse Espírito Santo, por ser uma pessoa, e para ser uma pessoa, precisa ter um intelecto. E aqui eu trago Apocalipse 2:7, né? Faz que ele fale, pense, raciocine e determine. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Esse Espírito Santo, dentro do intelecto, ele faz, ele fala, ele pensa, ele raciocina e ele determina. Nós podemos notar que essa é a primeira característica para que nós possamos ter uma pessoa, uma personalidade. O outro ponto, para que possamos ter uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa, é a vontade. Esse Espírito Santo tem vontades. E aí, na vontade, ele mostra que ele faz o que ele quer, como ele quer e quando ele quer. E aí os irmãos podem conferir em 1 Coríntios 12:11, né? A vontade do Espírito Santo sendo despejada
sobre a igreja, sobre o povo, ok? E o outro ponto, para fechar dentro dessa completude do que é uma pessoa, nós temos o sentimento. O Espírito Santo tem sentimento, que dá a sensibilidade de quem ama, de quem geme, de quem chora e de quem intercede. E aí nós podemos conferir, os irmãos podem conferir Efésios 4:30 e Romanos 8:26. Esse Espírito Santo que geme, mesmo quando não temos palavras, né, diante de uma oração ao nosso Deus, naqueles dias mais terríveis, mas o Espírito Santo, ele pega todo o nosso silêncio, as nossas lágrimas, e ele geme, ele leva isso, né, interpreta isso ao trono da graça. Então, é muito importante saber que o Espírito Santo é dotado de qualidades, e essas qualidades vão levar ao que ele é, uma pessoa. Primeiro, intelecto, vontade e sentimento. O tópico 2, né, tem por título o Espírito Santo na Trindade. E para isso nós precisamos ver os ataques que ocorrem em relação ao Espírito Santo na Trindade, que não são novos, não são de agora, já acontece há muito tempo. E para isso, nós precisamos compreender que alguns dizem, olha, não há a palavra Trindade na Bíblia, portanto, essa questão da Trindade não é verdade, isso aí é uma invenção. E não é bem assim, né? Não é porque não há o vocábulo que a doutrina é inexistente. Porque também na palavra de Deus não temos a palavra milênio. Mas se nós observarmos lá em Apocalipse 20, do verso 1 ao 4, nós vamos ver que o conceito, o assunto se refere a milênio, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, sempre está sendo falado sobre isso. Então, o vocábulo novo não é determinante para dizer se tem ou não tem uma doutrina ou uma verdade quando se trata da palavra de Deus, ok? Então, alguns vêm com esse argumento, e eu já tive encontro com pessoas que teve esse argumento, não tem a palavra Trindade, então não é bíblico, não é verdade que tem a Trindade. Então, isso aí cai por terra nesse ponto. Outro ponto importante é que essa doutrina não é nova, essa doutrina contrária, né, de dizer que, de falar contra a Trindade, né? E nós vemos lá no ano de 325 depois de Cristo, Ário, que era um presbítero ali da igreja em Alexandria, ele se levanta contra a doutrina da Trindade. E alguns vão dizer assim, não, essa doutrina da Trindade, ela surgiu lá no ano 325. Então, antes disso, não havia nenhum tipo de defesa em relação a isso. Não é verdade. Ário só se levantou com essa contrariedade porque já existia a doutrina da Trindade, ok? Então não tem como você se levantar contra uma coisa que não existe, tá? Então Ário se levantou contra o que já existia. Então ela não surgiu, a Trindade, não surgiu esse termo, o vocábulo Trindade, não surgiu no ano 325, muito pelo contrário. No ano 325 se levantou alguém chamado Ário contra essa doutrina. É muito diferente, ok? Então não se deixe enganar pelos engodos, né, que acontece por aí, especialmente nas redes sociais, né, que está cheio de gente inteligentinhos, né, querendo demonstrar conhecimento e falando heresias, falando contra a palavra de Deus, ok? Tem também os arianos, né? O arianismo, ele perdura até os dias de hoje. Por que ariano? De Ário, né? Lembra do presbítero lá de Alexandria, né, que veio com essas ideias ainda persistem aí com os testemunhos de Jeová e outras linhas, né, de pensamento religioso, que nós chamamos de hereges, ok? Porque são contrários, levantam questões que não têm base bíblica, ok? Então, primeiro ponto é isso, sedimentarmos essa questão da Trindade. E aqui eu vou gastar um pouquinho de tempo com os irmãos, de forma que, para a gente compreender a Trindade, não é simples. A ideia de um Deus único em 3 pessoas é uma noção especial da Bíblia. Ou seja, nós temos que ter a compreensão mediante a fé. Porque se nós formos levar
de forma filosófica a tentar compreender a Trindade, nós vamos entrar como os arianos fazem, como os Testemunhos de Jeová fazem, como a igreja, né, lá do Voz da Verdade faz. Então, não é assim, tá? Isso é mediante a fé, ok? Mas há sim um conhecimento que nós podemos, pelo menos, chegar perto para conhecer o que é a Trindade, ok? E aí, eu trago aqui para os irmãos essas questões, mas de uma forma mais sucinta. Para falar disso requer muito tempo. E eu trago a palavra Echad. Echad, do hebraico, e aí eu deixo o código Strong 259. Echad é uma palavra que ela significa união ou uma unidade, ou seja, quando eu falo sobre isso, eu preciso ver essa palavra onde ela está na palavra de Deus. E aí nós encontramos lá em Deuteronômio 6, verso 4, que é o chamar que os judeus fazem todos os dias, eles fazem desde a antiguidade, eles ainda fazem, que é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, essa palavra único Senhor que os judeus tanto batem na tecla e foi deturpada até mesmo por linguistas judeus, essa palavra lá no original é Echad, único Senhor. E essa palavra ela tem um significado de união, unido, ou seja, que há mais de um ali. Ok? Então, Echad é uma palavra que ela arremete à união de duas, três, ou seja, há mais de uma. Não é solitário. Diferente de outra palavra que já eu vou falar. Sabe o que é interessante? Que quando o Senhor fala lá em Gênesis 2:24, que o homem ele será uma só carne com sua mulher, é a mesma palavra, né? Uma só carne, uma é Echad. Entende isso? O Senhor está usando que duas pessoas distintas, um homem e uma mulher, eles vão se casar e se tornar uma só carne. Ou seja, é uma ideia de união, tá? Unidade. Então não há uma questão de solidão, solitário, ok? E aí, nós temos uma palavra que sim arremete a sozinho, a único, que é Iechad. Iechad já é solitário, já é sozinho. E lá no Salmo 68, né, verso 6, essa palavra está lá, que ela é o seguinte: Deus faz que o solitário viva em família. A palavra solitário é Iechad. Iechad é solitário, sozinho, diferente de Echad, que é unido, ok? Então, os judeus, eles não entram nessa ideia, tá? Eles fazem uma abstração, fecham seus olhos para essas coisas e deixam isso de lado, né? Então, é um erro que é grotesco, mas mediante a tradição deles, eles se mantêm baseado em quê? Baseado em intelectuais, em pessoas da sua linha que colocaram essa questão, né? Por serem monoteístas, eles não dão braço a torcer a que esse nosso Deus, ele é único em divindade, ou seja, são três pessoas distintas, mas que estão onde? Em uma unidade divina, ok? Então a Trindade ela pode ser compreendida nisso. São três pessoas em uma unidade divina, triuno, ok? Não são três deuses, é apenas uma divindade que tem três pessoas, amém? Lá em Mateus 3,16 diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E em seguida uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Mateus 3,16. Aqui nós vemos
as três pessoas agindo em um mesmo ambiente. Nós temos Jesus na terra sendo batizado por João, e nós temos o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, e nós temos a voz que vem do céu, que é o Pai falando: este é meu filho amado em quem me compraz. Ou seja, nós conseguimos ver aqui de forma muito bem clara as três pessoas em um momento só, ok? Então todos no mesmo momento ali se apresentando. Lá em Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança. Ora, se o Espírito Santo não fosse Deus, não fosse divino, por que ele estaria dentro dessa ordenança junto com o Pai, junto com o Filho? Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro da divindade, de uma única divindade, nós temos as três pessoas, ok? Há outras passagens bíblicas que arremetem a isso, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro, o Alos, outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ou seja, o Senhor Jesus, ele vai rogar ao Pai, que envie quem? O Espírito Santo. Nós não estamos falando de um Deus maluco, né, que fala consigo mesmo, né, que fica falando sozinho. Nós estamos falando de uma interação de três pessoas que interagem dentro da essência divina, ok? Então, não é um Deus maluco que fica falando consigo mesmo. Outro ponto é: a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ou seja, aqui nós vemos uma outra definição, né, mais clara, que olha, o Pai vai enviar. E ele fala: o meu Pai vai enviar. Vai enviar quem? Um outro Consolador. Vai enviar o Espírito Santo para guiar. Ou seja, nós temos três pessoas dentro de uma essência divina, ok? Eu quero que os irmãos tenham muita paz nesse momento, inclusive para falar aos seus alunos. Se você ou eu formos buscar compreender a Trindade pelas vias humanas, filosóficas, nós não vamos conseguir e vamos ficar perplexos, malucos, e até mesmo podemos nos tornar hereges, incrédulos. E não é dessa forma. A palavra de Deus, ela nos traz este conhecimento que não é fácil, porém, mediante a fé, nos traz muito sossego. O homem, quando se trata dessa questão, ele busca uma explicação muito lógica e não vai encontrar. Mas até mesmo esse homem, ele é confuso. Quem é que conhece a mente? Os médicos tentam trabalhar, têm conseguido muito progresso no estudo da neurologia, muito conhecimento, mas não sabe tudo, mas mesmo assim estamos usando. Nós não temos um conhecimento completo sobre tudo, sobre todas as coisas. Usamos coisas que nós não conhecemos, mas serve para nós, traz um benefício para nós no dia a dia. Então, nem mesmo os homens, dentro da sua humanidade, dentro da sua tecnologia, dentro da sua medicina, dentro da sua ciência, conhece tudo, mas mesmo assim utiliza desses meios. Da mesma forma, eu quero trazer isso aos irmãos. Não é porque é complexo que nós devemos tentar buscar por uma lógica humana e filosófica. Não vai dar certo. Ficaremos como Ário, ficaremos como pessoas que perderam a sua fé porque tentaram pegar a palavra de Deus e interpretá-la e entendê-la pelas vias filosóficas. E não é assim que se compreende. A Bíblia é um livro espiritual, é um livro que arremete verdades que vão muito além da nossa compreensão e requer que a cada dia nós possamos ter mais conhecimento dela e termos uma fé muito bem aguçada para que esses mistérios fiquem em paz na nossa mente e no nosso coração. Amém? Então, estejam em paz. Então, eu espero que essas definições possam contribuir para com os irmãos. O tópico 2.1 vai dizer o seguinte: os atributos do Espírito Santo. Esses atributos
denota a deidade do Espírito Santo. A onipotência, e aí os irmãos podem ver lá no Salmo 104:30, envias o teu Espírito e são criados e assim renova a face da terra, ou seja, o Espírito Santo na criação, né, criando, né, na onisciência, 1 Coríntios 2:10, né, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Um Deus onisciente, o Espírito Santo é Deus, né? Na onipresença, Salmo 139:7, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? E aí ele fala, se eu for aos céus, vai estar, se for ao mar, ele está, ou seja, se for nas profundezas, ele está, onipresença, né? Esse Espírito Santo também tem um atributo da eternidade, né? Em Hebreus 9:14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Ou seja, esse Espírito Santo possui atributos não comunicáveis. Dentro da teologia é chamado de atributos não comunicáveis, que são atributos que são exclusivamente de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus, possui atributos incomunicáveis que arremete à sua deidade. Amém? O tópico 2.2 vai dizer o seguinte, a ação do Espírito Santo na Trindade. A ação do Espírito Santo é dinâmica e executora. Dentro deste papel que o Espírito Santo desempenha, nós não estamos falando de modalismo, nós não estamos falando de protagonismo. Ou seja, o Espírito Santo, ele no Antigo Testamento, ele não agiu com tanto protagonismo, ele agiu de forma esporádica, agindo de uma forma aqui, ali, né? Sempre não de uma forma ampla, mas nós estamos falando de protagonismo, ok? Há momentos na história da humanidade que o nosso Deus agiu com um protagonismo maior, dentro de quê? Dentro das suas pessoas, ou seja, essa divindade agiu dentro das suas pessoas com mais protagonismo. Em um dado momento, Deus Pai agindo, em outro dado momento, o Deus Filho agindo, em outro dado momento, o Deus Espírito Santo agindo, ok? Então, nós estamos falando de protagonismos e não de modalidade, não é um Deus de modos diferentes, não, é a divindade agindo dentro das suas pessoas. Em um momento, uma pessoa agiu mais, em outro momento, outra pessoa agiu mais, ou seja, essas pessoas dentro dessa unidade divina tem práticas, tem ofícios exclusivos inerentes a cada um deles, ok? Agindo na terra, agindo na igreja, na vida das pessoas. Também há resultados de mudança, há movimento. O Espírito Santo, ele vem de uma forma impetuosa, né? Como lá em Atos 2, né? Há movimento. Aqueles que a recebem, eles não ficam estáticos, eles são mais dinâmicos na expressão, no louvor, na adoração, são mais dinâmicos na missão, no evangelismo, são mais dinâmicos na pregação do evangelho, né? Ou seja, esse Espírito Santo traz vida para a igreja, é companheiro da igreja na jornada terrena, está com a igreja. É importante saber disso, que o Espírito Santo é o adjunto, aquele que está próximo da igreja, agindo com a igreja. A sua ação é expansionista, e aí eu falei ainda agora que é expansionista geograficamente e temporalmente. O Espírito Santo, ele chega ali em Jerusalém, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, e começa a ter uma expansão, né? Expansão geográfica e uma expansão temporal, que está até os dias de hoje, e o Espírito Santo estará conosco até que o Senhor volte. A sua ação é coletiva e individual, e aqui entra o que eu falei sobre a teologia lucana, né, que ela trabalha muito na questão da igreja, do coletivo, né, o Espírito Santo agindo de uma forma mais ampla, e nós temos a teologia paulina, né, que trabalha na questão soteriológica, né, o Espírito Santo trabalhando no ser humano, em cada um, em cada ser. Ou seja, esse Espírito Santo, ele é polivalente,
Ele age no poder, nesse poder que nós vemos milagres, nós vemos o Espírito Santo agindo de inúmeras formas, mas também vemos o Espírito Santo trabalhando em cada ser humano, regenerando, santificando, purificando, alegrando, consolando. Ou seja, esse Espírito Santo é polivalente, ele age de inúmeras formas, ok? Ele é multiforme. O tópico 3 diz o seguinte: o propósito do Espírito Santo. E aí a palavra propósito, ela tem o significado de objetivo, finalidade, intuito, tá? Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o Espírito Santo sempre objetivou, ele sempre buscou criar, também capacitar, fortalecer. Olha, o que o Espírito Santo não fez lá no livro dos Juízes, capacitando, fortalecendo, dando força, sabe? Estratégias, maravilhoso. Orientar, gerar, purificar. O Espírito Santo gerou no ventre de Maria o Senhor Jesus. Ou seja, é poderoso, o Espírito Santo é poderoso. Purificar, alegrar, confortar, regenerar. Esses verbos é algo que o Espírito Santo objetiva, é o seu objetivo, é sua missão, é o que ele quer, é o que ele busca, é o que ele trabalha, ok? Então, o Santo Espírito. O tópico 3.1 diz o seguinte: o Espírito Santo opera na salvação. E aqui eu trago João 16:8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando a palavra de Deus coloca convencerá, não estamos falando de alguém como um vendedor de uma loja de roupa ou de sapato que tenta ganhar o seu cliente, né, convencendo, convencendo de uma forma mais a buscar mostrar benefícios, a querer ganhar aquele cliente mediante algumas vantagens. Essa palavra convencer, lá no grego, e aí mais uma vez o dicionário Strong, né, G de grego, e o código 1651, que é o eleco. Eleco, ele vem com um significado diferente de algo que eu tento convencer pela vantagem. Não, essa palavra ela traz uma ideia de confronto mesmo. E aí, dentro do original, o que ele significa? Significa sentenciar, refutar, repreender severamente, exigir uma explicação, corrigir, ou seja, esse Espírito Santo agindo na palavra, na sua palavra, o que ele faz? Ele destrói o homem. Quando o homem escuta a palavra de Deus, esse homem é confrontado. O Espírito Santo está convencendo ele de que forma? A ele ter uma consciência dos seus atos pecaminosos e trazendo ele a uma reflexão. O Espírito Santo busca que esse homem tenha a atitude de se arrepender. Então, primeiro ele vem e destrói todas as estruturas deste homem pecador. E agora, mediante o esclarecimento, mediante esse confronto, esse homem, ele é convencido, ele passa a ter ciência do que ele está fazendo, do que ele é diante de Deus. E agora, ele precisa de quê? De se arrepender, para que esse Espírito Santo possa trabalhar agora de uma outra forma, agora sim santificando, assim purificando, regenerando, trazendo esse homem a uma nova criatura, ok? Então é o poderoso Espírito Santo que opera na salvação, amém? O tópico 3.2 diz o seguinte: o Espírito Santo na vida do homem. Esse Espírito Santo na vida do homem é interessante porque ele começa a fazer uma obra lá dentro do ser humano, né? E isso é definido como regeneração. A regeneração ela se refere a uma mudança espiritual realizada pelo Espírito Santo no ser humano, né? Por meio do qual este recebe a vida nova, ou seja, ele vai mudando o homem lá de dentro para fora. Esse homem agora passa a pensar diferente, esse homem passa a agir diferente, esse homem passa agora a ver Deus de uma outra forma. Isso é regenerar, uma nova
criatura. Esse Espírito Santo também habita em nós. Lá o Salmo 51:11, o salmista, ele pede para que o Espírito Santo não seja tirado, que não saia dele, não retires de mim o teu Espírito. Ou seja, esse Espírito Santo agora, ele habita em nós, e ele habitando em nós, aí é diferente. Aí nós somos santificados, nós somos consolados, nós temos uma viva esperança, né? Com esse Espírito Santo habitando em nós. Nós somos revestidos de poder. Atos 2, a igreja é revestida de poder. E agora a nossa mensagem, ela é sim com muita eloquência. O Espírito Santo traz eloquência. O Espírito Santo traz poder na palavra. Eu não estou falando só de barulho, não. O Espírito Santo fala mansamente, fala suavemente, né? Mas ele fala também de uma forma mais enfática, né? Ou seja, depois que os homens de Deus, as mulheres de Deus foram revestidas, aqueles 120 crentes que estavam reunidos, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, nunca mais eles foram os mesmos. E nunca mais a igreja foi da mesma forma. A igreja é triunfante, militante, está aí ao longo da história, batalhando contra as forças do mal e trabalhando para o reino. Isso é importante. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Isso é muito importante. Esse selo é uma garantia. E aí Efésios 1:13 e o 14 diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, por louvor da sua glória. É benefício para nós, somos selados pelo Espírito Santo. Quem vai nos tocar se o Espírito Santo está conosco? Estamos selados, guardados para a redenção. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é motivo de alegria para nós. Então, esse é o Espírito Santo. Essa primeira aula é uma aula muito introdutória, porque nós vamos trabalhar muito sobre esse assunto ao longo da lição. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua aula, seus alunos, que Deus possa abençoar a nossa igreja, que possamos ter o Espírito Santo com um outro olhar, com um olhar que Ele é Deus. Ele não é o Deus esquecido, como alguns dizem, mas nós temos o Deus, o Espírito Santo, Divino Espírito Santo, que os nossos pais, os pais dos pioneiros da Assembleia de Deus, eles falavam o Santo Espírito, né? O Santo Espírito, o maravilhoso, aquele que está conosco. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua aula. Fique na santa e gloriosa paz do Senhor.